Os suplementos de cafeína e creatina são extremamente usados para os praticantes de musculação que visam um aumento de desempenho. Duas das três substâncias, em termos de suplementos, mais estudadas do mundo. E no vídeo de hoje você vai saber quais implicações tem de se misturar os dois. Então fica comigo, não esquece, a tela às vezes está virada, desvira, clica no gostei e se inscreva aqui no canal. Bom pessoal, a suplementação da creatina, ela aumenta a fosfocreatina no músculo, o que aumenta o ATP, adenosina trifosfato. O ATP, ele é a sua energia. Quando você está ali treinando, você tem uma queda numa cadeia de fosfato e a adenosina trifosfato vira adenosina difosfato. De 3 passou para 2. A creatina, quando ela está estocada no seu músculo, ela vai ajudar na ressíntese desse fosfato. Então o que era ADP, que não vai virar energia do jeito que a gente quer, para voltar a ser ATP, ele precisa somar uma cadeia de fosfato. Essa cadeia ela é ressintetizada mais rapidamente com a creatina, por isso que você melhora o seu desempenho. Já a cafeína, ela é um alcaloide, né, uma droga simpático-mimética, simpático do sistema nervoso simpático, que é o que te coloca em estado de luta ou fuga, e mimético que imita. Sempre que eu falo mimético, eu lembro do Mr. Mime do Pokémon. Se você gosta de Pokémon, clique no gostei e se inscreva aqui no canal. Porque lembra que ele imitava os outros Pokémon? Então é mais ou menos a mesma coisa. Eu estou usando exemplo de Pokémon. A que ponto chegou esse canal? Esse era o meu sonho de infância, viu? Olha, eu realizei todas as minhas ambições infantilísticas. E ele imitava. Então é basicamente isso. A cafeína, ela imita o seu sistema de luta ou fuga. Por isso que você fica acelerado, disposto, reduz o apetite, aumenta o foco, a sua pupila dilata, o sangue sai da parte digestiva e vai para as periferias, que é para você ter força, para você encarar ou correr. Portanto, é um suplemento, não deixa de ser uma droga, mas é um suplemento, é considerado um suplemento por nós humanos, para o aumento de desempenho, e foi liberado uma droga para isso porque a segurança dela foi muito grande, tanto é que ela é usada em larga escala, né? A cerveja, o café, são as bebidas que a gente mais consome no mundo. Acho que até acima da água, o que talvez seja um grande problema. Então, como vocês podem ter percebido, a cafeína vai ajudar você numa via que gera um desempenho e a creatina por outra via. Aí a pergunta é, eu que sou o teu aluno da consultoria esportiva lentui.com.br, melhor treino do mundo, eu posso fazer a utilização dos dois juntos para conseguir mais desempenho? Claro que sim. Mas a creatina ela é estocada no músculo. Se houver um efeito diurético, por exemplo, da cafeína, que tem um efeito diurético, eu vou diminuir meu estoque. Então eu acho que eu não vou conseguir ter uma boa utilização. A gente precisa entender o quanto a cafeína é diurética, em que circunstâncias, se o uso concomitante, porque assim, a gente tem muitas coisas aqui. Inclusive, sempre tem um para dizer, mas mistura-se num pré-treino a cafeína e a creatina, então isso prova tudo. Não, isso não prova nada. Isso só prova que alguém falou, mistura aí, vamos botar para vender que a galera vai gostar. É claro que é um indicativo forte, né? Mas a gente não pode ter como referência científica um dono de uma empresa falar, vou misturar cafeína e creatina. Então a combinação é maravilhosa, porque claro, se já está no produto pronto, por que vai discutir isso? Não é mesmo? Então não é bem assim. Inclusive sempre lembra de procurar Lendo Twin Mais Tema quando você tiver uma dúvida, tá? Já falei aqui às vezes que a indústria de suplementos enganou você. Então lembra de assistir os vídeos. Leandro, tem uma dúvida, eu sempre perguntei nos comentários, não vem isso. Escreva Lendo Twin Mais Tema que você vai achar um vídeo. Bom, nós temos uma pesquisa muito boa que entendeu que a cafeína e a creatina, cada um deles vai te ajudar no treinamento por uma via e que misturar os dois melhorou a performance. E nessa pesquisa foi muito bem pautado o seguinte, a cafeína é uma substância que tem como finalidade o catabolismo. Claro, porque ela é simpático-mimética, adrenalina, noradrenalina, cortisol, glucagon, tudo isso é para que tire do estoque, coloque disponível para você utilizar, para que você não morra enfrentando um leão ou correndo do mesmo. Então é uma substância que tem finalidades catabólicas. A creatina já é muito o contrário. Ela é uma substância considerada com efeitos anabólicos, porque ela vai ajudar no transporte de água e com isso você vai ter mais força, então você vai render mais no seu treino, etc. E ela tem um princípio muito mais construtor, né? E a cafeína tem um princípio muito mais de te colocar num estado bom.
custe o que custar. Mas isso não quer dizer que um anula o outro. São vias diferentes. O treinamento em si ele é catabólico e ele precisa ser catabólico, porque se ele não for catabólico, o corpo vai ver motivos para fazer essa ressíntese e superar o que você já tinha de estoque. Por quê? Não tem muito motivo. Então, um treino catabólico é bem-vindo. Então, a cafeína, se você pensar assim, ela vai trabalhar para o anabolismo num contraturno, não no momento. Andrão, você fica enrolando e você não fala pra gente, meu café da manhã já está acabando e você ainda não me deu a resposta. Bom, pessoal, é verdade que a cafeína ela tem um efeito diurético. Porém, também é verdade que esse efeito diurético ele é de um grau leve. Quando você fala de um efeito de diurese grande, você está falando muito mais, por exemplo, de uma medicação para pressão arterial. A cerveja, o álcool, ele é muito mais diurético. Então a cafeína ela é levemente diurética. Se isso não fosse tudo, a diurese da cafeína, ela nos parece ser muito mais acentuada no começo. Então, comecei a consumir a cafeína e você tem um efeito diurético nos primeiros dias. Depois isso tende a ficar estável, ou seja, o efeito diurético se cessa. Entendendo isso, nós podemos perceber sim que o consumo da cafeína de forma aguda, e esse que é o problema de alguns estudos, que, olha só, consumiu cafeína e creatina, você teve mais excreção na urina de creatina, portanto atrapalha. Sim e não. Talvez. O que acontece é o seguinte, isso em 1, 2, 3 dias. Agora, se você analisa 3 meses, cafeína e creatina todo dia, você vai perceber que a creatina que está excretada está sendo na mesma proporção que deveria ser sem o uso da cafeína. Logo, ela não atrapalha. Ou seja, o uso crônico das duas, o uso de médio e longo prazo das duas, não vai causar uma competição aversiva entre elas, uma anular a outra. Outro estudo nos aponta o seguinte também, o uso concomitante da cafeína e da creatina, ou seja, os dois no mesmo momento. Aí, claro, você vai ver depois de 2 horas a excreção, é lógico que a excreção foi maior de você separar. Por quê? Porque justamente o momento que você ingere a creatina, nem toda ela é absorvida. Uma parte dela vai sair na urina de qualquer forma. Então, se eu, por exemplo, consumo cafeína e dali 2 horas tiro uma análise de urina, e se eu consumo cafeína e creatina, né, e essa creatina estava em outro horário, obviamente no segundo caso vai ter mais creatina na urina, claro. O cara acabou de consumir faz 2 horas, saiu agora. Ah, eu joguei a creatina de manhã, cafeína à tarde, para não ter essa competição. Isso não vai adiantar de nada. Tá? No exame ali, na parte clínica, vai maquiar, mas na parte prática não. Por quê? Porque a creatina que você usa, ela não é usada ali na hora do treino, né? Naquele momento. Então, por exemplo, tomei creatina e cafeína 1 hora antes, seria melhor então eu tomar a creatina de manhã e a cafeína ali perto do treino, que é para a excreção ser menor e eu ter... Não. Por quê? Porque o músculo esquelético vai carregar mais ou menos aí 160, 170 gramas de creatina, mais ou menos. Quando você começa a suplementar em até 4 semanas, isso pode atingir 215, 220 gramas. Então você percebe que teve um aumento considerável, mas esse aumento veio acontecendo. Logo, se você manda junto ou separado, essa diferença não importa, entendeu? Então você pode sim consumir creatina e cafeína. Devo consumir creatina e cafeína? Aí é problema seu, isso aí vai do teu orçamento, do teu objetivo, né? Vai pegar um ectomorfo que quer ganhar peso. É melhor ele consumir só creatina, vai consumir cafeína para acelerar o metabolismo e diminuir o apetite? Aí o papo é outro. Por que não consumir um pré-treino, então? Que vai ter cafeína, algum estimulante, creatina, beta-alanina. Vale a pena? Será que não vale a pena a gente fazer a nossa combinaçãozinha aqui, economizar, jogar a quantidade que a gente precisa de cada um? Muito legal a tua pergunta. E ela tem uma resposta aqui. Então, dá uma conferida nesse vídeo que é tudo sobre pré-treinos, tá? Sempre que tiver uma dúvida, lembra de procurar dentro do Twin Mais Tema. Te desafio, se você não encontrar um vídeo, escreva aqui nos comentários do tema que eu faço para você.